Bom, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Atualização em Osteomielite Crônica. Eu sou o Dr. Marcelo Sternick, sou presidente do Comitê de Reconstrução e Alongamento Ósseo, trabalho em Belo Horizonte, nos hospitais Veracruz e Felício Roxo. E nós estamos aqui conversando também com a Graciele Cardoso, que é a segunda secretária do comitê também, a ASAMI, Reconstrução e Alongamento Ósseo, Florianópolis, trabalha no Hospital Governador Celso Ramos, o Dr. Marcos Prete, lá de Belém, ex-presidente da ASAMI, dos hospitais Galileu e Porto Dias, lá em Belém. A ideia aqui é que a gente faça alguma coisa bastante objetiva e com uma certa informalidade nos temas principais relacionados à osteomielite crônica, tá? Que seja de auxílio para todos que estão nos escutando. Então, a gente vai falar muito sobre diagnóstico e tratamento. Então, eu queria as damas primeiro, né, Prete? Com certeza, meu amigo. Então, vamos lá. Graça, você podia falar como é que você faz o diagnóstico com a suspeita de osteomielite crônica, paciente que foi submetido a alguma cirurgia ou alguma fratura exposta, alguma coisa, ele está evoluindo com um processo inflamatório e você suspeita de osteomielite. Como é que é essa sua avaliação por imagem? Então, eu acho que... Bom dia primeiro, tudo bem? Eu queria... Primeiro, a gente faz a avaliação clínica do paciente. Acho que o primordial é a gente avaliar a parte clínica. E claro que os pacientes podem se apresentar de diversas formas e pode se apresentar desde com uma suspeita de uma infecção, onde a gente não consiga fazer o diagnóstico diretamente através da avaliação clínica, como uma fístula evidente, uma saída de secreção evidente, exposição de material de síntese, por exemplo, onde a gente ou exposição óssea direta, onde a gente já consegue fazer o diagnóstico da osteomielite crônica só de avaliar a lesão do paciente, avaliar o membro do paciente. Mesmo nesses pacientes onde a gente consegue fazer a avaliação clínica, de avaliação laboratorial, eu sempre solicito um hemograma PCR-VHS para a gente ter pelo menos um ponto inicial para a gente, no futuro, quando começar o tratamento desse paciente, a gente poder conseguir avaliar a evolução, a diminuição do PCR. Então, ter um PCR de ponto zero é muito importante, de ponto zero é muito importante. E de imagem, eu costumo me basear quase que exclusivamente pela radiografia. É muito raro precisar pedir qualquer outra coisa para fazer o diagnóstico. Claro que é possível a gente pedir tomografia, ressonância, cintilografia, mas na maior parte das vezes a gente consegue fazer o diagnóstico com raio-x simples, sem precisar fazer grandes investigações. O que você acha, Prete? Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Eu gostaria aqui de inicialmente deixar um abraço ortopédico, entendeu? A toda a família ortopédica, agradecer a SBOT através da SEC, e é sempre bom estar com o nosso presidente e com você, minha amiga, no caso parceira, tá? Realmente, eu tenho visto, Gra, que às vezes não é muito fácil a gente ser tão direto, né, nesse diagnóstico, porque você pode ter apenas uma infecção de partes mole ou de uma síntese, ou até então o tal, né, diagnóstico de osteomielite crônica, entendeu? Mas no caso presença de uma fístula, aquela parte mole com epidemia, com calor, presença ou não, né, de febre, entendeu? Isso já é o primeiro sintoma no caso clínico, né? E na presença de síntese, se essa síntese estiver instável, a gente sabe também que isso contribui para esse processo de infecção, né? E também a gente, assim, é difícil a gente não solicitar um exame complementar, seja uma radiografia, né, uma tomografia, ou que não é muito assim comum, mas a gente sabe da importância da ressonância para ver a extensão desta infecção óssea quando a gente pensa já um pouquinho na classificação, porque a gente sempre, como a gente já faz, né, Gra, a gente
faz o diagnóstico já com a classificação, entendeu? Então, para ver a dimensão, às vezes o raio-x ele não é o suficiente, mas hora aí a gente passa para tomo, né? Mas, em suma, é isso, é a gente abordar a história, a parte clínica, ver a sintomatologia, a clínica e um exame de imagem, né? Também para depois partir para um exame de laboratório, o VHS, o PCR, como que você disse, entendeu? Eu concordo com vocês. Assim, a grande maioria dos casos é muito claro, né? Principalmente se ele está pasteurizado, né? Mas alguns realmente são um pouco mais difíceis. Concordo que normalmente uma radiografia só é suficiente, mas tem casos que às vezes a gente precisa pedir ressonância. A ressonância é um problema, às vezes pode, mesmo a tomografia, por causa de artefatos, tem metal. Hoje tem uns aparelhos mais modernos com supressão de metal que ajuda. Mas isso eu acho que não é a raridade, mas é uma exceção. A grande maioria é o que vocês falaram mesmo. Tem um ponto mais particular em relação a isso, que são as pseudartroses. Principalmente naqueles casos assim, de fratura exposta, paciente pós-operado. Vocês acham que toda pseudartrose, até prova em contrário, ela é infectada ou não? Em caso de pseudartrose, com paciente operado, vocês fazem uma propedêutica para a infecção, para saber se ele está infectado? Graça. Não, eu vou muito pela clínica. Se eu observo que não tem nenhum sinal de flogose, que nunca teve saída de secreção purulenta, que o paciente, por exemplo, nos pacientes onde não existe mais material de síntese, e eu vejo que é uma pseudartrose viável, que a gente vai conseguir tratar sem necessariamente abrir e acessar a pseudartrose, eu não faço exame nenhum, não. Ou nada, nem VHS, nem PCR, eu faço pré-operatório normal e faço tratamento como se fosse uma pseudartrose viável, não infectada, sem abordar o foco de pseudartrose. Mas aí, no caso, você faria com fixação externa? Sim, né? Se for abordar com fixação externa. No caso de o paciente ter alguma síntese interna que vai exigir que eu aborde o foco de pseudartrose, aí eu avalio a característica do osso no local. Se tiver alguma característica de osso inviável, partes moles com características suspeitas, aí eu faço coleta de material e posso até enviar o material de síntese para sonicação. Mas se não tiver essa suspeita e eu puder abordar fechado e não for abordar, não tiver material de síntese, eu não investigo. E normalmente não tem problema. Acho que eu nunca tive problema pelo fato de ter acreditado que não fosse uma pseudartrose infectada e acabar sendo. Sua conduta é a mesma, Prete? De uma forma geral, realmente a gente tem visto que a literatura ela tá realmente partindo para esse lado, tipo, será que toda pseudartrose é infectada, seja aquela infecção subclínica, né? E daí, então, a diferença de uma pseudartrose infectada ou de uma osteomielite, né? Marcelo, seguinte, quando é aquela pseudartrose que falhou a parte vascular, entendeu? Né? E está fechada e não tem implante, então eu tenho a preocupação de melhorar ou de promover uma estabilidade, no caso que mecânica, e eu não coleto, eu não penso numa pseudartrose infectada. Agora, aquele caso, aquela situação clínica em que o paciente já teve falha com uma síntese interna. Até então, foi lá, trocou, entendeu? Com uma outra síntese. Então, a partir da hora que você não consegue uma estabilidade mecânica por síntese interna e menos pela síntese externa, eu aí já começo a pensar numa infecção subclínica, sim. E uma vez com esses indícios, para abrir, para tirar aquele no caso material de síntese, aí eu tenho o hábito de colher, no caso material, partes mole, parte óssea, e quando apenas em um hospital, né, privado, onde eu, no caso, trabalho, a gente tem a chance de fazer a sonicação do implante, então talvez também, entendeu? Essa linha. Antes da gente falar sobre essa cultura, essa coleta de material,
classificação clássica de osteomielite crônica, Cirne-Mader, né? Vocês acham que é importante classificar e vocês acham que é uma classificação que te direciona bem o tratamento que vai ser feito? Sem a gente entrar em detalhes de tipo, etc. E tal. Ou vocês acham que ele é puro academicismo? Eu gosto, eu acho que é uma classificação bem boa. Eu acho que é uma classificação até muito à frente do tempo onde ela foi escrita, se a gente for pensar, porque muito pouco se avaliava a parte nutricional de paciente. Hoje em dia a gente tem evidência científica de que desnutrição e subnutrição influenciam e aumentam a probabilidade de osteomielite ou de pseudartrose, por exemplo, ou retardo de consolidação. E eles, desde o início, já avaliavam a parte clínica do paciente em associação com a parte radiográfica, que é uma coisa que a gente vê muito pouco em ortopedia, né? Alguém que se preocupe com a parte que insira na classificação ortopédica também algum parâmetro clínico associado. E eu acho que é uma classificação boa para planejamento de tratamento também. É claro que a partir do momento que a gente vai ganhando prática e experiência, não necessariamente a gente precise usar a classificação para guiar o nosso tratamento. Mas é uma classificação que, se a gente parar para, retrospectivamente, depois de mais tempo de prática, a gente parar para avaliar a classificação, normalmente ela condiz com aquilo que a gente escolheu de tratamento para o paciente. Então, eu acho bem bom. Você concorda, Prete? Eu acho que ela realmente norteia, né? Eu acho que ela ajuda. Eu tenho o hábito de usar, sim. E ela é bem nova ainda, né? Pelo menos eu julgo nova, Marcelo, de 1984, né? E só que o que eu acho difícil é que, de uma forma geral, eu acho que o ortopedista brasileiro ele tem dificuldade de saber qual que é o osso ruim, qual que é o osso bom dentro dessa própria classificação, entendeu? Se ela só é intracasomedular, se ela é também cortical, entendeu? Então, não adianta a classificação ser bem acadêmica se no intraoperatório ou até no extra, na própria preparação deste tratamento cirúrgico, você, com imagens de ressonância ou de raio-x, você tem dificuldade para fazer a classificação e depois ainda no intraoperatório de saber o que é osso ruim e o que é osso bom, entendeu? É por causa disso que eu acho a principal causa que as osteomielites elas são incuráveis diante de uma situação que o colega não consegue tirar o osso ruim, né? O osso, no caso, necrótico, entendeu? Eu acho que é uma classificação bem legal, assim, sem ser muito ortopedicamente falando, né? Ela não, apesar dela te direcionar bem em relação ao tratamento, ela não necessariamente você fica engessado com ela, né? E uma coisa interessante é isso que a Grace falou, que é a possibilidade, a avaliação não só radiológica, que muita gente acha que é uma classificação puramente radiológica, mas ela tem a avaliação do estado clínico do paciente, né? Tanto local como sistêmico, e isso ajuda a gente demais. Passando para o procedimento cirúrgico em si, vocês falaram sobre sonicação, etc. Então, o que vocês, de uma maneira bem objetiva, como que vocês fazem essa questão da cultura? Assim, pega fragmento ósseo, partes moles, quantos fragmentos de cada um, a sonicação vocês já falaram, manda para anatomia patológica também ou não. Grace, como é que é a sua abordagem? Fístula crônica, eu normalmente coleto a fístula, os bordos da fístula em caminho para anatomopatológico. Nunca tive nenhum resultado de degeneração sarcomatosa, mas como é descrito, então eu costumo encaminhar. Faço coleta de material profundo sempre, nunca de material superficial, então tento pelo menos 3 amostras de material profundo, tanto de partes moles quanto fragmento ósseo. E se houver material de síntese e estiver disponível, eu encaminho material de síntese para sonicação também.
eu também, que semelhante na osteomielite crônica, né? Lembrar que o tratamento da osteomielite crônica ele é cirúrgico, né? Incisa, eu lavo bem primeiro, no caso, a ferida, né? É importante a gente passar para os ouvintes de não enviar a secreção purulenta, né? Para o anátomo, né? Para a própria, no caso, cultura, mas depois que eu lavo, que eu faço uma certa desbridação, né? Um desbridamento, eu então coleto de 3 a 4 amostras de partes ósseas, no caso, material de diversos pontos, como também 3 a 4 fragmentos de partes mole, coloco no meio de tioglicolato e, como a Gra realmente falou, havendo implante, né, coletar esse implante e encaminhar para a sonicação. Isso. Eu faço, o protocolo é o mesmo, né? Eu sou um pouco mais medroso de achar bactéria em fragmento ósseo, eu pego um pouquinho mais, eu pego 5, 6, assim. Estou pegando, mas eu acho que a sonicação, para quem tem disponível, é um ótimo auxílio, né? A cultura, ela dá positividade em torno de 1/3 dos casos, com a sonicação isso dobra. Então, assim, a gente não está falando de fazer filme-areia, essas coisas de avaliação por DNA de bactéria, que são pouquíssimos lugares no Brasil que tem, mas sonicação é um aparelho relativamente barato e quem tiver disponível, algum hospital que possa fazer um investimento desse, realmente eu acho que vale muito a pena. Grazi, eu queria que você falasse, em termos gerais, qual que é o seu protocolo de tratamento cirúrgico das osteomielites e depois o PRET. Então, a primeira avaliação é da integridade óssea, né, se existe instabilidade ou não, se é uma pseudoartrose infectada ou se é uma osteomielite crônica em paciente com osso estável, né, com segmento estável, que eu acho que isso separa bem a abordagem em 2 grupos, né? Se a gente vai precisar fazer algum tipo de síntese, estabilização óssea, ou se o tratamento vai ser, né, se existe a possibilidade de não fazer em associação com a estabilização. Isso após a avaliação da ressecção e do comprometimento de todo o diâmetro ósseo, né? Então, se a gente tem um comprometimento de todo o diâmetro ósseo, se eu tenho um fragmento necrótico grande, que eu vou precisar ressecar esse fragmento, então ele já entra no grupo onde a gente vai precisar fazer estabilização óssea. No caso de não precisar fazer estabilização óssea, de não ter um acometimento circunferencial, onde a gente mantém a estabilidade óssea depois do debridamento, então a abordagem é cirúrgica, com debridamento, ressecção da fístula e ressecção de todo o osso necrótico e de todas as partes moles necróticas envolvendo. E aí o objetivo é fazer a cobertura e o preenchimento do espaço morto. A esse espaço morto a gente pode preencher de diversas formas, né? A gente pode fazer, se precisar fazer cobertura de partes moles, pode fazer retalho muscular, pode fazer retalho vascularizado, retalho livre, o preenchimento do espaço morto, aí a depender do tamanho que precisa ser preenchido, pode ser feito com tanto técnica de Papineau, com enxerto ósseo, autólogo, pode ser feito com biovidro hoje em dia, que é uma boa possibilidade, pode ser feito com um espaçador com cimento com antibiótico. Aí, a depender da disponibilidade de cada um deles, é claro que o mais amplamente disponível é o cimento ósseo com antibiótico e o enxerto autólogo, que são 2 possibilidades. Prete, em linhas gerais, qual que é o seu protocolo para tratar osteomielite? E eu queria saber também se você usa algo para preencher o espaço morto, igual a Grazi falou sobre retalho, cimento com antibiótico, qual a proporção que você usa, biovidro,
Qual é a sua experiência com isso? Bom, de uma forma geral, né, eu faço um desbridamento amplo, eu uso o sinal da páprica, né, onde a gente vê pontinhos de sangue que ajudam à distensão de um osso necrótico ou de um osso vivo, entendeu? Isso eu acho fundamental. Depois que você tem em mente a classificação, você desbridar de uma forma ampla, né? O grande problema é que a maioria dos ortopedistas ficam com receio desse desbridamento, porque desbridou, você vai ter gap, você vai ter falha óssea. E a gente sabe a dificuldade de se tratar uma falha óssea, entendeu? Então, durante o meu desbridamento, eu já vou vendo se vai ficar falha óssea. Ficando falha óssea, eu já tenho que estar concomitantemente pensando na estabilização, obviamente aí com uma fixação externa, né? E aí, então, esse preenchimento de espaço morto, né? Esse espaço morto, ele tem que ser preenchido, seja, então, com os substitutos ósseos aí, né? Como a gente tem vários, entendeu? Né? Desde o cimento ósseo com antibiótico, né? Eu tenho usado, sim. A gente tem usado o antibiótico da gentamicina ou a vancomicina, tá? Né? Importante relatar aqui que essa, no caso, mistura deve ser sólido com sólido. Então, você deve colocar sólido e depois colocar o líquido do cimento ósseo, né? E a proporção aí é de uns 30% da dose do antibiótico para o teu volume de cimento ósseo, entendeu? E aí, então, preencher no caso do cimento, essa falha óssea, como também o uso, né, de biovidro, entendeu? Que é um substituto ósseo muito bem-vindo, muito bem quisto, na qual que a gente sabe que, além de todas as vantagens, né, que ele tem, eu não vou precisar tirar esse cimento ósseo, né, como sempre eu tenho, e aí colocar um outro tipo de enxerto ósseo, entendeu? E importante que esse gap ele seja coberto, eu não posso deixar essa falha óssea exposta, entendeu? Então, além do preenchimento, a cobertura com estrutura desse gap, o uso de antibiótico também sistêmico, isso varia de protocolo, de hospital para hospital. Está aí um grande desafio, uma grande dificuldade do tratamento da osteomielite crônica qual antibiótico usar e por quanto tempo, entendeu? Isso é muito variado em 2 hospitais que eu, no caso, trabalho, os 2 têm protocolos diferentes, os 2 baseados na própria literatura e os 2, né, estão certos, entendeu, Marcelo? Então, isso é muito assim, é muito ainda amplo, entendeu? Né? E aí, então, parte mão da reconstrução óssea naquelas falhas ósseas, onde nós temos várias técnicas, né, com vários tipos de fixador externo, ou naquelas osteomielite que não tem fratura, né, onde é só uma falha, mas que não há uma instabilidade óssea, aí então não usar, né, a fixação externa. E, por último, instituir a reabilitação de uma forma multiprofissional, entendeu? Eu acho que vocês falaram tudo, é isso mesmo. Meu protocolo é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que o básico de tudo é o desbridamento, né, como vocês falaram. E não adianta você, por exemplo, colocar biovidro, é um ótimo recurso, eu tenho usado, mas se você coloca ele também sem ter feito um desbridamento adequado, uma recanalização de canal, um sinal da páprica, como você falou, a chance de falhar também existe. Mesma coisa em relação ao cimento. Eu uso cimento, normalmente eu uso com vanco, eu uso uma proporção de 10%, mas você não pode deixar o cimento eternamente, né? Então, porque senão ele também vai ser um meio de formar um biofilme, etc. Mas basicamente é isso. Eu só queria fazer uma pergunta final para vocês em relação a outras técnicas se vocês utilizam. Tá? Utilizar a fíbula vascularizada em caso da falha óssea, masquelê, qual que é a experiência de vocês, se vocês usam. Graças.
Então, principalmente, a gente tem um serviço no Hospital Celso Ramos, um microcirurgião que faz as fíbulas vascularizadas para nós. E a gente utiliza normalmente quando a gente vê uma impossibilidade ou anatômica ou por algum outro motivo de fazer o transporte ósseo. Então, paciente que a perda óssea é tão grande que vai ser impossível de a gente fazer uma osteotomia para fazer o transporte ósseo, ou então pseudartrose infectada ou osteomielite dos ossos do antebraço, por exemplo, onde o resultado funcional é menos regular com o tratamento com transporte ósseo, aí a gente utiliza a fíbula vascularizada. Masquelê eu uso menos, porque eu tenho bom resultado e eu estou bem adaptada a usar o transporte ósseo. Então, no final das contas, se for para fazer a técnica de Masquelê, eu acabo optando por fazer o transporte. É bem raro. Às vezes, falha óssea unicortical, por exemplo, não circunferencial, aí eu faço um Masquelê-like, assim, eu faço um Masquelê segundo a técnica 100%, faço mais ou menos. Não sei, tu, Prete. Olha, Gra, semelhante a você, eu tento deixar a fíbula vascularizada para essas falhas muito grandes. Principalmente, acho que a indicação boa é o antebraço, mas eu tento fugir, evitar, porque eu tenho um caso que eu estou há 2 anos e meio que eu fiz uma fíbula vascularizada, eu juntamente com a cirurgia vascular, né, em uma tíbia, e já fraturou 2 vezes. E eu não consigo, assim, dar uma alta com segurança para esse usuário. Então, nas falhas grandes, que é 10, 15 centímetros, eu tenho assim a preferência pelo transporte ósseo. Agora, eu uso muito Masquelê nas falhas de 3 a 4 centímetros, porque aí eu acho que é mais rápido, é menos agressivo para o próprio usuário, entendeu? Então, as falhas de 1 centímetro eu encurto agudo. Pois é, eu acabo essas de 3 centímetros, assim, até na tíbia eu acabo tentando encurtar agudo, se partes moles permitem. Que daí eu encurto agudo e só alongo. E daí não faço Masquelê nem nada, porque daí o Masquelê tem que tirar o cimento depois. E botar Exatamente. Exatamente. Porque aqui, a particularidade que eu tenho assim, os usuários daqui, eles têm uma dificuldade grande do retorno. Então, quanto menos eu contar com o retorno, eu sei que eu vou estar ajudando mais naqueles usuários SUS. No caso privado, não. Aí, ok, entendeu? Então, eu também tenho usado o Masquelê, tenho usado, no caso, transporte ósseo, entendeu? Né? E o encurtamento agudo, como você disse, nessas falhas, no caso pequena, e aí com alongamento. Acho que não foge disso, né? Bom, então... Eu posso fazer uma mini pergunta? O que vocês acham que é o futuro? Calma aí, doutora, desculpa. Fala de novo, porque entrou junto com o doutor Marcelo. Mas pode fazer seu comentário. Aí, doutor Marcelo, depois ele pega a palavra. Tá. Eu acho que agora está tudo certo, posso fazer? O que vocês acham que vai ser o futuro do tratamento da osteomielite? Vocês acham que vai ter placa com antibiótico, placa com bacteriostático, haste antibiótica comercializada? O que vocês acham que vai ter de novo? Brent, o que você acha? Olha, eu acho que nós estamos evoluindo muito nos antibióticos, sabe? Eu acho que nós estamos evoluindo muito de como limpar um osso infectado, porque até então era pouco, no caso, conhecimento disso, entendeu? Né? Então, já é meio que a gente já está vendo indícios, princípios da própria, no caso, literatura, de implantes com antibiótico, e até, né, eu estou assim torcendo para que tenha enxerto ósseo, ou seja, a oncologia que usa mais esses enxertos autólogos, né, de peças ósseas, entendeu?
para a gente não ter medo de ressecar e para a gente tratar as falhas ósseas de uma forma mais rápida, mais no caso precisa, entendeu? Então, tô assim pensando nessa linhagem aí, entendeu? E você? Eu acho que não só material com antibiótico, mas o que existe de pesquisa hoje, já quase alguma realidade, são materiais, por exemplo, placa e haste com um microchip implantado e que ele te fala quando tem uma infecção local. Bom, então nós estamos encerrando aqui esse nosso bate-papo de osteomielite. Eu queria passar a palavra para a Graciele e para o Prete para fazer umas considerações finais, uma mensagem final a respeito da osteomielite. Então, para finalizar, eu acho que o mais importante é a gente, na abordagem da osteomielite, a gente fazer um planejamento cuidadoso de todos os passos que a gente vai precisar durante o tratamento. Então, desde o diagnóstico até o procedimento cirúrgico cuidadoso, já tendo durante o planejamento pré-operatório ideia de se a gente vai precisar de material, que material que vai precisar, quanto que vai precisar, para não encontrar nenhuma surpresa no transoperatório. E, a partir disso, utilizar da equipe multidisciplinar, que é muito importante, infectologista, fisioterapeuta, para que a gente faça o segmento e a reabilitação do paciente da melhor forma possível. Ainda assim, é muito importante a gente explicar para o paciente que é sempre uma briga que a gente não sabe se a gente vai ganhar. Porque, apesar de a gente usar todo o arsenal disponível e tudo que a gente tem de possibilidade para tratar a osteomielite crônica, ainda assim é uma batalha que a gente pode não ter sucesso e pode não sair vitorioso numa primeira tentativa. Então, o paciente também tem que estar ciente disso. Lembrar, então, que o tratamento da osteomielite crônica é um desafio, né? Porque é muito difícil ainda hoje, nos tempos de hoje, né? O tratamento desse micro-organismo dentro do osteoblasto. Então, aí, né? A importância dos antibióticos, a importância de um tratamento cirúrgico amplo, entendeu? Né? E que isso exige do profissional uma curva de aprendizado, não é verdade? Né? E assim como o tratamento da infecção é um desafio a nível dos antibióticos, a osteomielite ainda continua sendo um desafio pelo tratamento das falhas ósseas. Então, é muito importante a gente estar sempre relacionado a este tratamento de uma forma multidisciplinar, porque a osteomielite, ela é curável. Toda a osteomielite crônica, ela foi um dia aguda. Então, a importância da atenção no tratamento de uma osteomielite aguda para que ela não fique crônica. E a gente sabe que nem sempre a gente cura a osteomielite crônica. Ela pode ser curável, mas nem sempre cura, por vários fatores intrínsecos e extrínsecos que o paciente apresenta e que a gente, como realmente profissional, dentro do arsenal de tratamento que a gente tem, das limitações nossas, e que às vezes o paciente vai ter que conviver com aquele membro infectado por toda a sua vida, porque a gente não conseguiu êxito, entendeu? Então, a importância de estar sempre se atualizando, aprendendo e de uma forma assim, multidisciplinar. É isso. Então, muito obrigado a vocês dois. Esse papo bastante legal, 2 ícones da reconstrução óssea. Acho que o recado foi passado. Obrigado também para a SBOT, através da SEC, e para todos que estão nos vendo. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!